Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Política de um Estado se encontra em sua geografia. Essa frase foi dita por Napoleão Bonaparte, né, imperador francês. Então hoje aí já sabem o tema, né? Vamos falar sobre o filme Napoleão, né? Filme aí dirigido por Ridley Scott, um diretor de filmes históricos muito legal, né? Muito interessante. O Ridley Scott, ele produziu outros filmes, né? O Gladiador, que é um filme histórico muito legal, e outros mais, né? Tem essa pegada, né? O Cruzada, também um filme histórico muito interessante. Então, um diretor de cinema já consagrado, né? Lançou agora em 2023 o filme Napoleão, que é um longa-metragem que tenta contar um pouco a história dessa personalidade que é extremamente importante para a história do mundo, né? Napoleão Bonaparte. Né? É interessante notar que o filme Napoleão é um filme épico, né? Ele tem essa tendência a ser um filme épico. O maior filme da história em questão de participação, de elenco, de figurantes, né? De investimento, foi justamente Napoleão, um filme produzido pela União Soviética, né? Na verdade, Guerra e Paz, né? Contando trechos da vida de Napoleão, mas dando mais ênfase, na verdade, à campanha de Napoleão na Rússia, né? Guerra e Paz, obra do Tolstói, né, que está contando qual foi esse processo de ataque das tropas napoleônicas no território russo. Então, longa-metragem tenta, né? Claro que esse filme, Guerra e Paz, produzido pela União Soviética, foi um filme produzido em 4 partes, extremamente longas, né? Com um orçamento diferente. A ideia do Ridley Scott era produzir um filme, um longa-metragem, que em 2 horas e meia fosse capaz de entregar um pouco, sintetizar ali a vida do imperador francês, Napoleão Bonaparte. Bom, o filme tem um elenco de peso, né? Mas o principal destaque aí vai para o Joaquin Phoenix, né? Que é esse ator que se consagrou principalmente, né? Na verdade, é um ator extremamente consagrado, já trabalhou antes com Ridley Scott, por exemplo, no filme Gladiador, né? Ele era o imperador de Roma, e é um ator extremamente consagrado, mas que se tornou muito mais consagrado, né, depois do Coringa, né? Sua atuação como Coringa, né, garantiu a ele uma visibilidade muito maior nas telas dos cinemas. E daí para frente ele foi produzindo uma série de outros filmes, né? Trabalhou com outros diretores em filmes, um melhor que o outro, né? Um ator sensacional, de peso, que garante ao filme, inclusive, uma maravilhosa, né, atuação. Apesar de que sinto que ficou um pouco de lado, né? Quer dizer, ficou um pouco. Não usou, apesar de ser uma boa atuação, não fez o que de fato talvez nós esperaríamos que ele fizesse como na função de interpretar Napoleão. Tudo bem, a gente fala disso daí um pouco mais para o final. Primeiro, vamos à história, vamos à geografia, que nos interessa muito, né? Napoleão, imperador francês, né, assume o governo da França após sucessivas crises políticas que se iniciaram principalmente a partir de 1789, e é justamente aí que o filme começa. Começa justamente com a execução de Maria Antonieta na guilhotina, né? Aquela que era considerada a última, né, a restante da monarquia francesa, que deveria ainda pagar pelos seus crimes contra o povo francês, se inicia exatamente nesse ponto, né? Napoleão assistindo a execução da rainha da França, Maria Antonieta. O que já é um primeiro eco histórico, né? Na verdade, Napoleão não assistiu à execução de Maria Antonieta. Napoleão estava no sul da França nesse momento. O que é uma outra questão que também acho que é importante conversar, porque muita gente criticou o filme porque o filme não estava realmente adequado à história. E não deveria, né, pessoal? O filme é uma interpretação do seu diretor, ele não precisa necessariamente ser. Se fosse um relato da história, a própria história, né? A própria história é uma produção, né? A própria história ela não é fiel aos fatos. Nós selecionamos o que nós consideramos mais importantes e grande parte dos acontecimentos históricos foram elaborados para parecerem algo que não é. Então, tudo bem o diretor usar um elemento ou outro de diferença para dar maior conteúdo poético, artístico, estético para sua obra, não faz problema nenhum, né? Assistir a execução da Josefina deu um pouco de sentido do próximo imperador que está ali vendo o velho indo embora, né? Então,
foi muito interessante ele ter colocado lá, apesar de não ter sido assim, né? E é claro, quem tem mais interesse em saber como foi de fato a história, pode consultar os livros de história e ler, né? Mas, no geral, o filme é muito fiel à própria história, né? Teve erros ou outros, por exemplo, no início, ali, numa das primeiras batalhas, né? Onde Napoleão tenta retomar o porto francês que havia sido capturado por ingleses, o seu cavalo é atingido por uma bala de canhão, né? E a princípio o que teria acontecido naquela batalha é que ele teria levado um tiro e um golpe de baioneta. Então, veja, é uma coisa tão inútil, né, fazer esse tipo de discussão, né? Ah, foi um tiro de canhão no cavalo ou foi um tiro no Napoleão, um golpe de baioneta, não importa. O principal do filme, o principal da história ficou preservado, né? Então, assim, tem uma licença poética para mudar uma coisa ou outra, mas não faz diferença nenhuma. E o Ridley Scott já fez isso em outros filmes. Vamos lembrar lá que no Gladiador, é, quando o Máximos, né, que é o gladiador, que era general romano, né, quando o Máximos ele está conversando com os senadores de Roma dizem, não, Roma foi fundada como uma república. A gente sabe que Roma foi fundada primeiramente como uma monarquia, né? E aí, para o filme, aquilo fez sentido. Então, acho que a gente ficar nessa, acho que existem outras coisas criticáveis no filme, como a gente vai falar, mas agora, pegar um pontinho ou outro, de levar uma facada, foi um tiro, foi uma bala de canhão, isso daí não importa. Né? Estava presente na execução de Maria Antonieta ou não estava, sabe? São questões importantes para a história, mas ninguém que está assistindo o filme está ali na função de historiador, está na função de um entretenimento, de uma experiência artística, de uma dada interpretação. Então, não tem problema, né? Pelo menos para mim não há problema nenhum. Então, Napoleão, né? O filme começa exatamente no ápice ali na Revolução Francesa, quando Maria Antonieta é executada, é seguido pela figura do Robespierre, o terror jacobino, né? Robespierre que se mata, né? Ali entre os julgamentos e acusações dos membros da nova República, Robespierre se mata, né? Na verdade, o tiro, ele atira para se matar e acaba não morrendo, né? Enfim, começa nesse contexto conturbado, né? Depois a gente tem ali o golpe de 1799, quando Napoleão assume o poder, né, como consular francês, como cônsul francês, né? Junto na figura de outras duas lideranças, e até a sua coroação. Então, o filme, o lastro principal é a sua relação com Josefina. Então, que era um relacionamento muito conturbado. Então, por exemplo, as cartas de amor, né, que Napoleão enviava para Josefina, né? Tudo isso veio à tona quando foi descoberta as traições de Josefina. Então, Josefina recorrentemente traía o imperador francês, e mostrava, de certa forma, as cartas de Napoleão mostravam ao povo francês uma espécie de fraqueza, né? Um homem extremamente apaixonado, mesmo assim continua apaixonado por uma mulher que o trai, né? E manda declarações de amor enquanto sua mulher se encontra na cama com outro homem. Então, né, o filme gira em torno desse laço principal, que é uma maneira de interpretar a vida do Napoleão. Então, principalmente, então, o filme vai intercalando os eventos históricos e a sua relação com Josefina, né? Relação de Napoleão com Josefina. Mostra o seu divórcio com Josefina, né? Dado ao fato de que Josefina não podia lhe conceber um herdeiro. E, ao longo disso tudo, né, os embates internacionais europeus. Então, uma sequência de eventos históricos, né? A gente tem a representação de algumas batalhas, né? Austerlitz, por exemplo, a gente tem a representação da batalha muito rápido, né? Batalha de Borodino, e também rapidamente não, a última batalha, que é o auge da derrota de Napoleão, Waterloo, é representada de maneira mais profunda, né? Então, qual é a questão? O que fica do filme? Talvez o filme não tenha trazido exatamente esse Napoleão histórico. Esse Napoleão histórico como nós pensamos, como o homem que impôs à Inglaterra sucessivos enfrentamentos, como o homem que mudou a história mundial, né? Como o homem que mudou a história da Europa, como grande estrategista. Vez ou outra ele é representado como um bom conhecedor militar, mas na maior parte do tempo não. E esse é o Napoleão que nós conhecemos,
E é o Napoleão que todo mundo estava esperando, né? Porque os trailers indicavam, né, Napoleão como esse grande estrategista, como esse grande líder, vencedor de diversas batalhas. Então, assim, minha expectativa, pelo menos, era de chegar ao filme e ver um filme sobre a campanha de Napoleão, né? Para a gente ter ideia, né? Napoleão, a campanha napoleônica na Rússia, que é uma campanha longa e desgastante para os franceses e para o exército da coalizão, né? 600 mil do exército da coalizão francesa, é representada talvez em 15 minutos, mais ou menos, né? Então, a Batalha de Borodino, por exemplo, que é a maior batalha da era napoleônica, onde 70 mil homens morrem em combate, ela é representada num trecho que dá a entender que talvez tenha sido uma batalha como qualquer outra, né? Acredito que tenha sido representada em menos de um minuto. Então, o que a gente mais teve de tempo de tela, na verdade, foi a relação entre Napoleão com Josefina, o que eu acho que deixou vago a expectativa, né? Deixou em aberto, né? Não concretizou, pelo menos, essa expectativa de que nós tínhamos de assistir um Napoleão histórico, ou um Napoleão que, de fato, fizesse jus à sua figura de alteração do mundo. Né? O Napoleão, a derrota de Napoleão representa o início da Pax Britânica. Quando os franceses são derrotados, a Inglaterra se projeta no mundo. Foi derrotado o Império Europeu, que era o último obstáculo para essa expansão inglesa. Então, isso tudo deixa a desejar no filme, né? Austerlitz foi representada, a Batalha de Austerlitz, muito importante, né? Quando Napoleão enfrenta o exército da Áustria e da Rússia, foi representada também de uma maneira mais simplificada, né? Tudo deu a entender que a grande estratégia do Napoleão naquele conflito era fazer com que os guerreiros, os austríacos, soldados austríacos e russos caminhassem sobre o mar congelado para que ele depois bombardeasse esse lago e todos morressem devido às baixas temperaturas. Então, assim, acredito que o filme seja bom, o filme é bom, mas que ele não entregou o que ele pediu. A cinematografia é muito boa, né? A paisagem é muito bonita, tudo está muito bem feito, só que o filme não retratou esse Napoleão histórico, retratou talvez uma intimidade de Napoleão, quem era Napoleão no íntimo. Né? Talvez seja mais um filme biográfico do que histórico. Né? Esse retrato de Napoleão como o homem que quer um herdeiro, inclusive mostrou um Napoleão muito fraco, né? Muitas vezes frágil, né? Talvez essa figura desse Napoleão frágil, que realmente é a figura histórica real, né? Desse homem que era extremamente dependente de Josefina, que era uma pessoa que não condizia com as expectativas do seu relacionamento, esse homem inseguro, né? Diziam que ele não sabia tratar com as mulheres, ele não tinha muita experiência nesse ramo, vamos dizer assim. Esse homem inseguro com amor, extremamente inseguro com amor, né? Sem saber lidar com amor, sem ter maturidade para lidar com isso. De fato, a figura histórica do Napoleão é essa, mas no seu íntimo. Quando a gente pensa o Napoleão no seu sentido histórico, o que fica para a gente de principal não era seu relacionamento com Josefina, que é muito importante para entender quem ele era de fato, mas que para o mundo o que ficou foram seus embates geopolíticos, né? Então, é um filme interessante, mas deixou muito a desejar em relação, né, a todos esses outros momentos históricos, né? Então, deixou a desejar na explicação de como Napoleão, né, de certa forma, criou sua hegemonia sobre a Europa, como isso mostrou ali que o bloqueio continental dos franceses contra a Inglaterra, o fato de que os russos quebraram esse bloqueio e que por isso a Rússia foi invadida, né? Mas a campanha russa mesmo é uma coisa extremamente, né, como eu falei, a maior batalha, né, da era napoleônica foi justamente Borodino, né, que é essa batalha do início do contato com as tropas do czar Alexandre II. Né? Acho que teve uma representação muito legal do abandono de Moscou, né? Então, quando Napoleão chega a Moscou, a cidade está abandonada e os russos ainda queimam a cidade, porque os russos preferem ver Moscou pegando fogo do que carregando uma bandeira da França. E os russos vão se refugiar em São Petersburgo, né? E a partir desse momento, Napoleão, então, não tem provisões para continuar a campanha, né? Não tem os equipamentos necessários e percebe que a campanha na Rússia foi desastrosa. E é justamente nesse momento de retorno que a gente tem outro embate muito importante, que é a Batalha de Berezina,
né? Quando os russos estão atravessando o rio, e quando os franceses estão atravessando o rio, e os russos aproveitam isso, então, para perseguir os franceses em sua retirada. Essa foi a grande tática, né? Vamos, então, a política de um Estado está em sua geografia. Os russos talvez tenham entendido mais isso do que o Napoleão, né? Então, a Rússia é um território imenso, Napoleão invade com suas tropas, os russos vão cada vez mais se interiorizando no próprio território e arrasando, né? A tática de terra arrasada, não deixamos nada para os franceses, vamos destruindo tudo enquanto vamos nos refugiando no interior do nosso território. Isso foi um grande problema para as tropas de Napoleão, que chega na Rússia com 600 mil soldados e sai da Rússia com 40 mil. Foi uma campanha extremamente desastrosa, né? Então, só mais ou menos esse embate, né, essa campanha na Rússia, representou um sexto do total de mortes do período napoleônico no que envolve os conflitos, né? Então, e como foi representado no filme? Em 20 minutos, né, esse grande momento. Eu entendo que o filme queria, em um longa, demonstrar tudo que foi, que não daria realmente para falar de maneira aprofundada o que foi a questão da Rússia, mas acredito que o filme se perdeu, né? Se perdeu no sentido do que a maioria tinha como expectativa encontrar, um Napoleão histórico. Nós encontramos um Napoleão biográfico, Napoleão mais visto em seu íntimo, mediado com suas questões históricas, questões que muitas vezes acredito que, para quem não compreende o tema, nem entendeu exatamente o que estava se passando, né? Porque são questões que vão acontecendo muito rápido. O imperador da Áustria se rende e não dá a entender se ele realmente está ali aliado com Napoleão. A Prússia mesmo fica uma coisa meio aberta, a gente não sabe qual é a função dos prussianos ao longo de todo o longa, né? Eles só aparecem no final em Waterloo, né? E a Rússia também, né? Quebraram um bloqueio comercial, a gente invadiu e voltou, e foi um desastre por isso. Então, assim, o longa ele é mais caracterizado por um Napoleão no íntimo do que um Napoleão histórico. E era isso que eu esperava, né? Como bom professor de geografia, eu fui lá para assistir esperando que fosse dado um maior foco nesse Napoleão histórico, nessas alterações na geopolítica mundial, né? Nos embates, nas batalhas, que foram batalhas muito importantes, né? E no final a gente acabou tendo, por exemplo, quem vê a Batalha de Borodino no filme, por exemplo, jamais tem a ideia de que aquela foi a maior batalha da era napoleônica. E não tem ideia do que aquilo representou para a Europa naquele momento, né? E não tem ideia também da importância dos russos no cenário europeu. É claro que o filme não poderia explicar tudo isso, mas deixou a desejar, poderia ter explicado mais. De outra forma, de qualquer forma, o filme foi interessante, diria que pode ser bem avaliado, mas não é um filme que entregou o que a princípio, que os próprios trailers ou que a própria expectativa geral esperava, né? Foi, na verdade, um filme mais do relacionamento de Napoleão com Josefina. E, por fim, né, a atuação do Joaquim Phoenix, como o Napoleão foi retratado como um homem extremamente inseguro, né? Foi mais dado destaque a esse lado extremamente inseguro de Napoleão, insegurança em relação ao seu relacionamento, segurança em relação à sua primeira grande batalha, que foi ali no cerco ao porto inglês, né? Então, um Napoleão extremamente seguro, um Napoleão que abandona o Egito, né, para voltar para ver o Josefina, né? E com o Napoleão muito mais, né, sensível, muito mais fragilizado do que esse Napoleão histórico, que também é uma construção. Pode ser que Napoleão fosse e era tudo isso, frágil, amedrontado, mas o que fica, né? Cadê o lado do gênio militar? Cadê o lado do grande conquistador histórico? Cadê o lado das alterações que ocorreram na Europa por conta disso? Eu acho que isso daí não tem que ser explícito, né, no filme. A gente tem que ter algo meio implícito, né? Ter a sensação de que essas coisas ocorreram. Ninguém precisa sair do filme especialista na era napoleônica, mas ter a sensação de que certas coisas aconteceram, acho que era fundamental. Filmes do Ridley Scott são sempre bons, mas esse acredito que deixou muito a desejar, né? Quebrou, no mau sentido, as minhas expectativas. É isso, pessoal. Até uma próxima.